6 de maio. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite falando sobre assuntos que tramitam no Senado Federal. O advogado Marcos Bernardini comentando sobre terceirização. O economista Roberto Luiz Troster analisando o atual cenário da inflação, além de curiosidades e dicas. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o novo presidente da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Edmir Lopes de Carvalho. Essa é uma semana importante de discussões no âmbito principalmente do Senado Federal. Podemos destacar várias delas. Uma delas, a PEC, que trata do fim do foro privilegiado, que seria mantido, portanto, uma vez aprovada essa PEC, apenas para presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal. A reforma política também é objeto de discussões, análises, debates. A reforma política cuja proposta discute, inclusive, a questão da reeleição ou não do presidente da República. A questão trabalhista, a reforma trabalhista, já aprovada na Câmara dos Deputados, é também objeto de debates e questionamentos no âmbito do Senado Federal, principalmente, neste primeiro momento, sobre o seu regime de tramitação. Se será tramitado em regime de urgência ou no regime normal. Esses são debates importantes, até porque a questão da reforma trabalhista atinge diretamente os empresários, o empresário da micro e da pequena empresa. Na verdade, dentro daquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, devemos destacar simplesmente, não que tenha sido preterido o direito, mas a privilegiar o incentivo à negociação, à adequação do contrato à realidade das empresas e do local de trabalho, prevendo, inclusive, formas diferentes, tanto quanto ao turno, ao tempo de trabalho, como também em relação à terceirização e muitos outros debates, no sentido de se procurar estimular a formalização dos contratos de trabalho. Ainda vale discutir na questão previdenciária, embora não tenha chegado ao Senado Federal, esteja ainda sob análise da Câmara dos Deputados, mas por conta de uma CPI instalada, que diz respeito às arrecadações e aos números junto ao INSS, a reforma previdenciária também passa a ser objeto de debates e de análise no âmbito do Senado. Sobre a reforma previdenciária ainda, vale destacar que apesar da previsão de uma idade mínima para aposentadoria chegar a 65 anos para os homens e 62 anos para mulheres, na verdade, para chegar até esse ponto, haverá um período de transição que se concluirá apenas em 2036. Esta questão dessa progressão e dessa transição também é objeto de análise tanto na Câmara dos Deputados, como também será debatida junto ao Senado Federal. Por fim, não podemos deixar de dar destaque ainda à questão tributária muito importante, que é o Programa de Recuperação Tributária e que deve ser votado rapidamente. Portanto, com todos esses temas relevantes, o Simp estará sempre atento, estará acompanhando, opinando e influenciando de maneira a estimular sempre a atividade empreendedora, ser fonte de emprego e renda, a formalidade e, portanto, um Brasil maior. Mona Lisa é uma famosíssima obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci. O quadro retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Mas quem foi Mona Lisa? Muitos historiadores acreditam que ela tenha sido a esposa de Francesco del Giocondo, um comerciante de Florença. Outros afirmam que seja Isabel de Aragão, para a qual Da Vinci trabalhou há alguns anos. Essa, você sabia? A nova lei da terceirização, aprovada então no dia 31 de março agora de 2017, que já está em vigor, ela dá ao empresário a possibilidade de contratar
qualquer tipo de atividade dentro da sua empresa na forma terceirizada. Antigamente, essas atividades que eu poderia contratar por meio de uma outra empresa somente seriam disponíveis na modalidade de atividade meio, ou seja, a finalidade específica da minha empresa não poderia ser terceirizada. Hoje, com a nova lei então que está em vigor, eu posso terceirizar qualquer tipo de atividade. No caso de você optar, empresário, por contratar uma empresa para que ela então disponibilize os seus funcionários, por força dessa nova lei, a sua responsabilidade ela é subsidiária. Ou seja, qualquer tipo de problema que essa empresa tenha para com os seus funcionários, você, a princípio, não tem responsabilidade alguma. Você, eventualmente, vai ser chamado numa ação trabalhista, mas todas as medidas, primeiro, vão ser tomadas contra essa empresa que diretamente contratou o funcionário que prestou serviço dentro da sua empresa. Somente na remota hipótese dessa terceira empresa, dessa prestadora de serviço, não conseguir, por qualquer mecanismo, arcar com as verbas a que o juiz condenou aquela empresa, é que você então vai ser responsabilizado. Ou seja, a sua responsabilidade vai ser secundária, ela não é primeira, ok? Ela é subsidiária. Até o dia 27 de agosto, o Espaço Gastronômico CEAGESP recebe mais uma temporada do seu famoso Festival de Sopas. O evento traz semanalmente 6 tipos de sopas, incluindo a famosa sopa de cebola, sucesso na cidade há mais de 50 anos. Também tem a de couve-flor com queijo, frango com legumes, entre outras. A entrada é pelo portão 4 da CEAGESP, que fica na Avenida Doutor Gastão Vidigal, altura do número 1946, na Vila Leopoldina. Uma boa notícia, a inflação está caindo. Os índices de inflação, cada novo índice estão surpreendendo porque estão vindo cada vez mais baixos e as projeções estão cada vez menores, tanto para a inflação deste ano como dos próximos. É razoável projetar uma inflação abaixo de 4% esse ano e próximo esse valor, ou talvez um pouco menos, nos anos seguintes. Inflação mais baixa quer dizer que o poder da moeda, o poder de compra da moeda é menos reduzido. Então, alguém que ganha, por exemplo, tem uma inflação de 10% ao ano, como há 2 anos atrás, o mesmo salário no final do ano comprava 10% a menos. Na média, o mesmo salário era 5% do salário do início do ano. Com uma inflação de 4%, esse 5% menor fica só 2% menor. Por que a inflação está caindo? Um motivo básico é que o trabalho sujo de realinhar preços já foi feito em 2015. Então, os preços e tarifas estão todos alinhados. A recessão teve um impacto por 2 canais. Por um lado, com mais recessão, há menos emprego, com menos emprego, há menos demanda. Isso deprime a inflação, o preço de serviços também cai. E com menos demanda, menos crescimento de produtos importados, aumenta o volume de dólares no país, isso faz com que o dólar caia e também influencie para baixo os preços. Outro efeito da queda da inflação é que a taxa de juros neutra, a taxa básica da economia, está caindo. Isso é muito positivo, porque com uma taxa de juros menor, o incentivo a investir aumenta. O ponto ruim é que, apesar da taxa de juros básica cair, apesar da inflação cair, apesar de que se espera um crescimento da economia, muitas taxas de juros ainda insistem em subir. O nó do crédito ainda não foi desamarrado. Se esse nó fosse desamarrado, a economia sim que ia poder crescer muito e rapidamente. É isso. Entrevista da semana.
nosso convidado de hoje é Edmir Lopes de Carvalho, que é o presidente da ANEFAC. É um prazer tê-lo conosco. Oi, Curi. Para nós é um prazer também. Estamos aqui nesse bate-papo. O que é a ANEFAC? Qual o papel da ANEFAC? A ANEFAC é a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. A ANEFAC, o objetivo principal é fazer o networking com executivos, né, a nível nacional. Então nós temos aí reuniões técnicas, alguns assuntos, palestras com conteúdo, onde através dessas reuniões técnicas nós conseguimos ter aí uma troca de conhecimento entre os associados. Né? Isso qualquer tamanho de empresa, qualquer tamanho... Qualquer tamanho de empresa. Está aberto para qualquer um participar? Qualquer um, executivos de pequena, grande, média empresa também. Né? Mas executivo de qualquer área ou só na área contábil, finanças? E administração? Não, tem engenheiros, né, que atuam nessas áreas, né, que também acabam participando, advogados, né, que não são formados nem em administração, finanças ou contabilidade, mas que também eles participam. No fundo, são assuntos, né, nessas três áreas, porém, vários profissionais de outras formações participam das nossas reuniões também. E a finalidade é transferir o conhecimento acumulado de um para outro e vice-versa, é isso? A ANEFAC acaba promovendo isso entre os executivos. Né? Muito bom. Agora, já que você falou em taxa de juros, falou em divulgação, pesquisa mensal, existe crédito hoje no mercado? Não, hoje não tem crédito. Inclusive, na ANEFAC, nós montamos uma diretoria de crédito justamente para sensibilizar, né, os nossos associados para esse assunto. Muitas vezes uma empresa, e hoje, né, pode ser pequena, média ou grande, não tem, simplesmente o crédito sumiu. E a questão é, como é que o pequeno, ou até as empresas de modo geral, eles vão obter crédito passando por 2, 3 anos em recessão? Esse é o maior dilema. Como é que o banco vai analisar o crédito daquela empresa se ela está com 2, 3 anos em prejuízo, vamos dizer assim, e vai oferecer crédito para ele? Então, muitas vezes, a empresa tem que fazer uma projeção, né, de premissas, né, e aí, partindo do pressuposto que haverá uma melhoria na economia, consequentemente, o banco também tem que precificar isso para justamente oferecer um crédito para que essas empresas consigam, pelo menos, no seu capital de giro. Né? A nossa pesquisa Simples Datafolha demonstra que apenas 6% das empresas têm crédito na pessoa jurídica a nível suficiente. Nós tivemos o prazer de receber aqui há menos de um mês atrás um representante de grandes corporações que só estudam as 500 maiores grandes empresas e apenas 15% delas, apenas 15% das 500 maiores conseguiram ter, no ano de 2016, a remuneração do capital. Todas as outras perderam valor ou perderam dinheiro. Qual a visão da ANEFAC desse quadro? A economia, nos últimos 2, 3 anos, ela tem agravado bastante a situação das empresas. Né? Eu imagino que as empresas, elas sabem que nesse período elas não vão conseguir remunerar o capital. Né? Então, parte do pressuposto que vai acontecer talvez, né, 2018, 2019, que sai em 2020. Então, essa é uma curva, hoje, infelizmente, né, que nós estamos aí numa curva num nível embaixo, e a tendência, pelo menos a nossa análise, é que há uma tendência de melhora. Né? Futura. Futura. E o custo do dinheiro? Elevado, né? O custo do dinheiro é muito elevado. Isso quer seja para o empresário, quer seja para o consumidor comum, né? Como nós, né? Pessoa física, né? O custo está muito elevado. Então, o que acontece hoje, né? Nós como consumidores, assim como o executivo, como a empresa, o que dizer que fazer é uma reestruturação, né? Uma reeducação financeira, na verdade. Né? Então, muitos hábitos, muitas coisas que nós tínhamos aí num passado aí não tão longo, tem que ser revisto para a gente, infelizmente nesse momento de crise, surgiu oportunidades para nós revermos aí os nossos gastos, né, que seja pessoa física ou jurídica, para verificar aí como é que nós conseguimos encaixar para que esse custo, embora seja caro, não pese tanto no dia a dia das empresas, né, ou da pessoa física. Aí a sociedade começa a evoluir para novas modalidades. E a nova modalidade agora é a economia compartilhada. A economia compartilhada é um tema tão importante que nós, lá no nosso congresso, que realizaremos
em Barra Bonita, do dia 25 a 28 de maio, inclusive faço aqui o convite para todos, né? O tema principal é economia compartilhada. Ou seja, se antes, né, havia a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa, vou comprar uma casa de campo, vou comprar uma casa de praia, né, e batalhava para ter aquilo. Hoje, essa geração que está vindo faz com que não é necessário você ter uma casa de campo, uma casa de praia. Você pode muito bem entrar num aplicativo, né, por exemplo, não fazendo propaganda, mas comentando aí do Airbnb, muitas vezes você entra no site do aplicativo e você consegue fazer a sua reserva de um imóvel, de uma casa ou até de um quarto, né, de uma forma compartilhada. Isso já acontece também no nosso dia a dia com o automóvel, né? Muitas pessoas que tinham hábitos aí, uma família que tenha 4 pessoas, né, 4 adultos, era bem provável que cada adulto teria um automóvel. Hoje eles estão revendo essa questão. Será que é necessário ter 4 automóveis, onde eu vou pagar seguro, vou pagar IPVA, né, vou pagar aí manutenção do automóvel? Então é melhor fazer o quê? Reduzo uma parte e uso eventualmente, né, um aplicativo, por exemplo, como Uber, né, onde faz o deslocamento dessas pessoas. Né? Isso é para gastar menos. Porque a economia está apertada, porque falta dinheiro. Ou é uma nova tendência da sociedade? São as duas coisas, né? A geração que tem isso hoje faz essa revisão para reduzir o custo, e a geração que está vindo, essa juventude, eles são muito desprendidos em relação a isso. A juventude que está vindo, nós fizemos um levantamento, e a geração que está vindo, eles não estão muito preocupados em ter. O que eles querem na verdade, aproveitar a vida. É essa tendência que nós estamos verificando. Então, eles não querem, por exemplo, passar, uma boa parte da minha geração, passaram anos batalhando para comprar um imóvel. Né? Eles não estão presos a isso. Eles querem, na verdade, talvez até ganhar menos, trabalhar menos e aproveitar melhor a vida. Né? Essa é a geração que está vindo. E aí você vai ter economia compartilhada desde automóveis, economia compartilhada de imóveis, né? Serviços, alguma coisa assim. Né? Bom, você tem uma ideia, até escritórios de contabilidade hoje estão fazendo serviços compartilhados também. Né? Então, enxugando, né? Enxugando despesas, reduzindo, até porque, o que para tentar sobreviver. Até porque hoje, com o nível de obrigações acessórias, né? Quando eu falo nível, assim, não só da variedade da gama que nós temos tão grande de obrigações acessórias, mas também como, por exemplo, hoje o fisco está amarrando tudo, né? Então ele já está ali, se antes, né, a empresa fazia um evento e depois de algum tempo era necessário apresentar o livro das transações, hoje não, hoje é online. Então o investimento é muito grande, o risco é muito grande, né? Qualquer incorreção ou erro para fins fiscais, isso pesa muito para a empresa, né? E muitos empresários de contabilidade hoje que têm empresas, eles não estão querendo correr esse risco. Então acabam tendo essas fusões, muitas vezes acaba tendo os serviços compartilhados nessa área também. Bem, nós estamos numa fase de mudança. A economia está mudando, as pessoas estão se adaptando à crise, à recessão, etc. Você afirmou agora há pouco que o sistema financeiro deve voltar ao normal em 2019, talvez 2020, porque 2018 vai ter o carry-over de 2017. A pergunta é o seguinte, na sua avaliação, isso muda de verdade quando? Ou seja, a volta do crédito, porque no ano passado o sistema financeiro retirou do mercado R$1 trilhão de crédito no mercado interno. Qual a visão da ANEFAC em relação a esse cenário? É a falta de crédito que está causando a recessão ou é a recessão que está causando a falta de crédito? Qual dos dois? É o ovo ou a galinha na sua avaliação? Cury, essa pergunta ela é boa e oportuna, né? Porque o que a gente consegue perceber é que o governo está fazendo um esforço de reduzir a taxa de juros, a Selic. Sim. Só que a gente percebe também que os bancos não têm feito isso com os spreads, né? E aí fica essa questão, né? A taxa de juros, a tendência da taxa de juros é diminuir, porém os bancos não têm diminuído. E os bancos, eles comentam de que eles não diminuem porque a inadimplência é alta. E aí vem esse ciclo, né? Mas a inadimplência é alta porque a taxa de juros é elevada, né? Eu imagino que se os bancos diminuíssem os spreads, né, inclusive
o ano passado, num evento da Febraban, o próprio Henrique Meirelles, junto aos bancos, ele solicitou, né, e que os bancos devessem diminuir os spreads bancários. Consequentemente, eu imagino que muitas pessoas teriam acesso ao crédito e até aquelas pessoas inadimplentes hoje conseguiriam honrar seus compromissos, né? Então eu imagino que hoje, nessa questão do crédito, essa questão da taxa de juros, a questão voltada para esse tópico em específico, eu entendo que os bancos deveriam fazer a parte, né? Deveriam diminuir os spreads bancários, porque partir do pressuposto, né? Partir do pressuposto onde nós temos aí em alguns países a taxa de juros de 1%. Ao ano? Ao ano. Ao ano. Nós temos taxa de juros negativa. Por incrível que pareça, existem países com taxa de juros negativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer Japão. Que, no Japão, na Espanha está nessa situação Isso. também. Alguns países ali os países nórdicos também, né? Sim. Então o que a gente consegue perceber é que, você vê, aquele investidor que aplicou o dinheiro no banco, passado um tempo, a aplicação tem menos do que ele colocou lá no início. E chegou uma situação, você vê que interessante, chegou numa situação que esses investidores eles estão pagando os impostos lá nesses países antecipadamente. Por quê? Porque, por legislação, esse governo, né, do país, ele paga uma remuneração maior que o banco. Então, hoje, olha que situação, hoje esses países, muitas vezes, eles têm um excesso, porque as pessoas resolveram pagar, até empresas resolveram pagar a mais, para depois ter o ressarcimento, porque o ressarcimento do governo é maior do que a taxa de juros do banco. Imagina comparando com a nossa realidade, né? Quase igual, quase igual. É surreal para nós. Agora fica o curioso, o que chama a atenção é o seguinte, imagina, você tem um investidor estrangeiro onde o investidor estrangeiro ele tem países com uma taxa de juros de 1%, 2% ao ano, países que têm uma taxa de juros negativa, e mesmo assim o Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande de atrair esses investidores, né? Por que tem essa dificuldade? É porque, infelizmente, nós temos aí toda uma dificuldade de honrar compromissos, né? Honrar contratos, né? Como é que pode, só para fazer um parênteses, como é que pode, por exemplo, um investidor investir numa concessão de 20 anos e passado 2, 3 anos muda a quebra de contrato, né? Então, hoje infelizmente, os investimentos que estão feitos aqui, eles são especulativos. É só para aproveitar a taxa de juros, uma vez que essa taxa de juros diminuir, eles saem, né? Quando, na verdade, poderíamos ter aproveitado muito mais. Enfim, só para finalizar, eu diria assim que os bancos, eles diminuindo essa taxa de juros em relação ao spread, eu imagino que vai ser bom para aquele que hoje não está inadimplente, mas vai obter um crédito, né? E fazendo uma análise, né? Hoje, o investidor brasileiro, o empresário brasileiro, o pequeno industriário, ele tem uma dificuldade. Por quê? Porque se ele vai buscar um financiamento, ele fica endividado com a taxa de juros. Quando ele vai competir com um país, com uma empresa americana, uma empresa... Ele perde a condição competitiva. A competição é muito distante, né? Edmir Lopes Carvalho, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito à ANEFAC e tomara que os seus conselhos sejam ouvidos pelas pessoas responsáveis que podem mudar a política econômica, voltar a ter crédito, crescimento, emprego, desenvolvimento ao invés de recessão. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!